Meus irmãos, eu quero meditar com vocês hoje, partindo do capítulo 40 do livro de Jó. Eu quero ler os 5 primeiros versos. Disse mais o Senhor a Jó: Acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus, que responda? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Eu li até o verso 6, mas o que eu quero destacar é até o verso 5. Meus irmãos, o ser humano ele é bastante complexo e é natural que assim seja, nós fomos criados à imagem de Deus. Só que, obviamente, essa complexidade reflete a nossa situação após a queda. Mas não é isso que eu quero falar sobre queda hoje, necessariamente, embora, quando falamos sobre o homem, sobre características do homem, a queda está sempre envolvida. Mas, como eu disse, o homem é um ser complexo. As definições a respeito do homem na história são magníficas, porque enfocam aspectos genuínos, verdadeiros, mas sempre fragmentados a respeito do homem. É famosa aquela história, talvez anedótica, de Diógenes de Apolônia, com uma lâmpada acesa ao meio-dia, e quando ele é indagado o que ele estava procurando, ele respondeu que procurava um homem, ou procura um homem. Então a ideia de encontrar o homem é tão difícil que mesmo ao meio-dia eu preciso de uma lanterna. O homem é o padrão de verdade, já falava Protágoras, quando diz que o homem é a medida de todas as coisas. Reparem como atribui grandeza e capacidade ao homem. Nós encontramos já no século XVII o Blaise Pascal falando que o homem é um caniço, frágil que basta um vento para destruí-lo. No entanto, ele é um caniço pensante. E isso faz, então, toda a diferença, porque ele tem autoconsciência, ele sabe quem é. Kierkegaard já nos fala do homem como uma síntese de finito e de infinito. Então, vamos tendo definições que falam sobre a grandeza do homem, falam sobre a pequenez do homem, falam sobre a bondade do homem, sobre a maldade do homem. Mas, na realidade, mesmo muitas dessas afirmações sendo verdadeiras, são apenas facetas da vida, de aspectos do ser humano que não esgotam o seu ser. E assim é a nossa vida, nós temos várias fases da vida, e dentro dessas fases nós temos subfases ou microfases que às vezes queremos perpetuar ou não, ou às vezes julgamos algo perpétuo. É muito natural você, quando chega a determinada idade, olha para trás e fala: olha, eu não aguentaria passar por isso de novo. Eu não sei como conseguir. Hoje eu não sei mais o que faria. E, na realidade, se vivermos situações idênticas, poderemos muitas vezes fazer a mesma coisa, ter a mesma capacidade dada por Deus, e podemos realizar o que achávamos que não tínhamos mais capacidade. Então, nós nos surpreendemos com várias coisas da vida, várias experiências, e muitas vezes expressamos isso em palavras, e as palavras com um tom definitivo. Nunca mais. Se depender de mim, eu não quero mais saber disso. Para sempre eu vou fazer. Então, nós confiamos, às vezes, exageradamente em nosso pensamento circunstancial, ainda que sincero, como foi o caso de Pedro, em que ele se coloca no nível acima dos demais discípulos, quando diz que mesmo que todos aqueles o abandonassem, ele não faria, ele não negaria. E Pedro não estava mentindo, ele
ele estava, na realidade, equivocado, ele estava com um conceito alto da sua fé, porque era aquilo que ele sentia neste momento. Mas então, na vida, há momentos de falar, sem dúvida, dialogar, expor o que estamos sentindo. Um bom diálogo costuma ser algo muito necessário, e mesmo que não seja sempre agradável, ele é necessário para resolver questões, esclarecer pontos. Mas também é um momento de ficar calado, meditar, de pensar e observar. E a alegria própria, muitas vezes, do ficar calado, observando. Você pode parar e observar duas crianças brincando. É muito engraçado quando elas estão se entendendo, o jeito de brincar. Você pode observar dois animaizinhos. Eu gosto muito de ver filhotes brincando. Filhotes brincando é muito interessante, até que um deles exagera um pouco na mordidinha no outro e o outro emite algum som de desagrado. Ontem eu via um pedaço de uma entrevista. Eu estou falando ontem, mas esse vídeo eu não sei quando eu vou postá-lo, daqui a 20 dias, um mês. Então, ontem, em relação ao que eu estou gravando hoje, eu vi um finalzinho de uma entrevista do antigo jogador da seleção, Mazinho, e eu nem sabia que os filhos dele eram jogadores, na Espanha, me parece. Aí, de repente, projetaram um vídeo dos dois meninos, que parece que tem diferença de 2 anos, e eles lá, um com 5, outro com 3, brincando no campo. E, né, brincando, um fazendo falta no outro. E aquilo eu me peguei rindo. É algo que me chamou a atenção, algo engraçado, a brincadeira, os dois já manifestando o estilinho de jogador, de fazer falta, de derrubar, de rir. Isso é natural na infância. Então, há momentos de você estar quieto, e apreciar a vida, apreciar aspectos da vida ou se surpreender. E também é muito bom falar, falar de nossas experiências, às vezes, necessariamente, de nossas angústias, falar de tom mais de ensino, falar em tom de pergunta, de dúvida, como é bom fazer isso. Mas o meu ponto aqui, embora breve, porque eu já me estendi demais, é sobre o calar-se diante de Deus. Deus fora julgado e Deus está além de nosso juízo, porque ele é perfeito, ninguém o convence do mal, ninguém vai apontar qualquer injustiça em Deus. Mas Deus foi julgado pelos amigos de Jó, e o próprio Jó, que recorre à sua suposta justiça como justificativa, para não passar o que estaria passando, o que não estaria, que estava de fato vivendo. Mas isso é uma coisa muito humana, e Deus, como o nosso Senhor, como o nosso Pai, ele nos admoesta, ele nos exorta e ele nos corrige. E aqui ele vai desafiar Jó a apresentar respostas, que Jó, obviamente, não tem resposta. Deus mostra, então, o seu poder sobre todas as coisas, inclusive sobre Satanás. E Jó, sabiamente, ele se cala. Verso 4: sou indigno, que eu te que eu responderia, que te responderia eu, ponho a mão na minha boca. Meus irmãos, há momentos de refletir, pensar sobre os atos de Deus na história, em nossa vida. Nós não temos a compreensão de tudo, sabemos disso. Mas muitas e muitas vezes é o momento de nós olharmos, observarmos, e se formos exponhamos a Deus em oração a nossa angústia, a nossa incompreensão, a nossa insatisfação, a nossa pequenina fé, e às vezes nos sentimos assim. Então nós estamos com a nossa mão sobre a boca, sobre as nossas bocas, para que nós não falemos o que não devemos, para que não sejamos tomados por um sentimento tão passageiro, mas que pode ecoar de forma perpétua no ouvido de outros, e que isso seja entre nós e Deus. Há momento de falar, sem dúvida, e há momento de nos calar diante de Deus, ouvir a sua palavra, meditar na sua palavra e saber ouvir a ação eloquente de Deus nos atos da história,
nos atos em nossa vida, interpretando sempre isso à luz das Escrituras. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus nos dê graça. Amém.